Nesse vídeo, eu vou trazer para você uma aula nova que nós acabamos de regravar do nosso treinamento desenvolvedor ADVPL, onde nós ensinamos tipos de relacionamento. E por que esse conteúdo aqui está bem legal? Porque nós utilizamos como base uma tela desenvolvida em MVC no formato modelo 3, utilizando a linguagem ADVPL. Eu tenho certeza que você caiu nesse conteúdo porque você quer se especializar mais nessa linguagem de programação. E qual que é o benefício de você despender esse seu tempo para aprendê-la? Bom, você vai se tornar um profissional mais valorizado e com certeza você vai conseguir ajudar e muito a sua empresa a reduzir os custos com desenvolvimentos nessa linguagem. Porque, de alguma forma, em algum momento da vida, um dos consultores que atende a sua empresa, que desenvolve aí várias telas, vários relatórios, realizou um treinamento dessa linguagem de programação. Então, eu vou deixar aqui um link do nosso treinamento na descrição do vídeo, caso você aí se interesse. E para a gente iniciar, a última coisa que eu quero pedir para você é um like nesse vídeo, não custa nada, principalmente você aí que nos acompanha há um certo tempo. Tenho certeza que alguns desses vídeos, em algum momento, deve ter ajudado você ou a sua empresa. Então, não custa nada dar um like aí nesse vídeo. Bom, já valeu demais. Bora cuidar do computador. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento do sistema de RP TOTS Proteus. Então, recapitulando rapidamente o nosso projeto, nós já falamos aqui sobre os cadastros de autores, cadastros de editoras, cadastros de usuários, e hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso cadastro de acervos. E aqui o nosso cadastro de acervos, ele vai ser a nossa primeira tela do modelo número 3, onde nós temos uma tela com um relacionamento de tabelas. Ou seja, nós vamos ter o grid superior com um formulário e na parte inferior nós vamos ter um grid e cada parte dessa tela é representado por uma tabela do banco de dados. Então, se você não está lembrado dos modelos de telas existentes, eu preparei uma breve apresentação para auxiliar você. Então, dentro do sistema de RP TOTS Proteus, nós vamos ter os seguintes modelos. O modelo 1, que ele é composto apenas por uma tabela, então ele fica apenas aqui o formulário padrão do sistema. Depois vamos ter o modelo 2, onde nós vamos ter o formulário padrão aqui do sistema, conhecido como main choice, e a parte inferior que é o grid, porém as informações são armazenadas em uma única tabela do sistema. Aí então vamos ter as telas de modelo número 3, onde nós vamos ter a parte superior aqui, o nosso formulário, e depois vamos ter a parte inferior, cada um representado aí pela sua respectiva tabela no banco de dados. Então a parte superior vai ser uma tabela que aqui no nosso exemplo no cadastro de acervos vai ser a SZ4 e aqui a parte inferior a SZ5. E por último, apenas para finalizar aqui, nós vamos ter as telas de modelo X, onde nós vamos ter um formulário na parte inferior e aí 2 ou mais gradis na parte de baixo e cada um representado pela sua tabela. Bom, feita a revisão aqui, vamos lá acessar a nossa rotina. Então, já estou aqui na tela do sistema, vou acessar aqui a nossa rotina, cadastro de acervos. Então, temos a nossa tela de browser padrão aqui, onde nós vamos ter aqui na parte inferior a parte para mostrar os detalhes e clicando nela, ela vai apresentar aqui os campos referentes ao formulário. Então ele só traz a informação de uma tabela, que é a SZ4, aqui no nosso caso. Vamos ter aqui também as informações já pré-cadastradas. Vamos ter o nosso menu padrão aqui também, com as opções de incluir, alterar, visualizar e outras ações. E vamos ter também a opção de pesquisar aqui na lateral, na parte superior, onde podemos pesquisar aqui pelas chaves de índice e pelas colunas. Então eu vou clicar aqui em alterar para ficar mais fácil para explicar para você aqui sobre o nosso cadastro. Então essa é a nossa tela de cadastro. Aqui já temos alguns dados preenchidos, depois eu cliquei no alterar. E aqui na parte superior, como eu disse, ele é representado por uma tabela. Então todas as informações preenchidas aqui vai ficar armazenada na SZ4.
4, ou seja, todos os campos aqui de código, tipo, o título, o autor, nome do autor, editora e demais campos, eles são armazenados aqui na SZ4. Já a parte inferior, onde nós vamos ter as informações dos nossos exemplares físicos da biblioteca, eles ficam armazenados aqui na SZ5. Então eles ficam armazenados todos aqui na SZ5, e aí ele vai ter o código do acervo, e este campo aqui do código do acervo é primordial, onde nós fazemos o nosso relacionamento entre as tabelas, a fim de localizar as informações entre elas. E eu também trouxe uma apresentação aqui para explicar mais detalhadamente o conceito aqui do relacionamento de tabelas. Antes de irmos para a nossa apresentação, só vou terminar aqui de apresentar para você o nosso cadastro, onde nós vamos ter aqui o código, se está emprestado ou não. Este campo ele é alterado lá na nossa rotina de empréstimos, então quando é feito o empréstimo, ele acessa aqui a tabela SZ5 e faz a modificação. Então quando nós estivermos lá no nosso código sobre o empréstimos, eu mostro com mais detalhes para vocês. E aqui por último vamos ter o campo de bloqueado, e aqui o campo bloqueado ele tem como função bloquear para que não seja possível o empréstimo do nosso livro. Ele continua existindo no banco de dados, porém você não consegue utilizar ele, não é possível selecionar. E é interessante isso, por exemplo, talvez o livro ele tenha uma avaria, ou está em alguma manutenção aí, ou por qualquer outro motivo você não consegue mais emprestar ele. Porém, outros cadastros já foram feitos e utilizados com ele, então por este motivo ele precisa existir aqui na nossa base de dados. Bom, então apresentado aqui a nossa tela de cadastro, vamos rapidamente passar pelo conceito do que é o relacionamento entre as tabelas. Então eu já estou aqui na nossa apresentação sobre o relacionamento entre tabelas, e nós vamos ter 3 tipos de relacionamento. Então o primeiro tipo de relacionamento é o 1 para 1, e ele é definido quando o item de uma tabela pode se relacionar apenas com um único item existente em outra tabela. Por exemplo, imagine que você vai ter uma tabela no seu banco de dados onde ele armazena o nome, e uma outra tabela que ela é específica para armazenar CPFs. Então você precisa vincular aqui qual CPF está ligado a cada usuário. Então um único CPF aqui pode se ligar a um único usuário existente, a um único nome no caso, assim como um único nome pode se relacionar apenas com um único CPF, é um para cada pessoa, tranquilo? O próximo tipo de ligação que nós vamos ter aqui é o 1 para muitos, e o relacionamento 1 para muitos ele é definido quando o item de uma tabela pode se relacionar com vários itens que existem em outra tabela, mas vale ressaltar aqui que em um banco de dados, a partir de 2 entidades ou 2 registros, aí já é considerado uma ligação para muitos. Ou seja, aqui temos o nosso exemplo, e essa ligação ela funciona da seguinte forma: nós vamos ter o campo nome, onde um registro dessa tabela pode se ligar a vários registros aqui do campo telefone, ou seja, a Ana, que é o nosso primeiro registro, pode ter 2 telefones, assim como o João ele tem 2 telefones, mas ele pode ter mais também, então 1 para mais ligações aqui. Assim como a Paula, ela tem 2 telefones, mas ela pode ter 3, 4, 5 telefones vinculados a ela, ou seja, 1 para muitos dados. E por último, nós vamos ter o relacionamento entre as tabelas muitos para muitos, e ele é definido quando vários itens de uma tabela podem se relacionar com vários itens existentes em outra tabela, lembrando que a partir de 2 entidades já é considerado muitos. Então aqui no nosso exemplo nós vamos ter uma tabela que armazena os nomes e outra com os telefones. Então vamos supor aqui que o nosso primeiro registro, a Ana, ela é vinculada a 2 telefones de contato com ela, porém vamos supor que o João e a Paula eles morem juntos e os dois só têm um telefone para casa deles. Então o João e a Paula se relacionam apenas com um telefone. Então de ambas as planilhas elas trocam informações, um telefone para vários nomes e um nome para vários telefones. Então funcionando dessa forma a ligação muitos para muito. Bom pessoal, eu expliquei rapidamente aqui este conceito para você, pois ele é muito importante para entendermos como funciona aqui o nosso relacionamento da parte superior que é o InChoice com o grid, pois quando você visualiza o nosso cadastro, você pode ver que aqui nós temos uma ligação de 1 para muito, que é um único livro, um único título para muitos exemplares físicos na nossa biblioteca, e esse código é único aqui
para fazer a vinculação, para o sistema entender que quando ele abrir essa tela de cadastro referente a SZ4, ele tem que trazer todas as informações aqui existentes da SZ5. Então ele vai verificar todos os códigos 001, que é referente aqui ao nosso código de relacionamento, para trazer essas informações. Bom, explicados os conceitos aqui para você, agora precisamos ir para a tela do VS Code para iniciarmos a nossa codificação aqui do cadastro de acervos. Porém, eu vou deixar este ponto para uma próxima aula, para a nossa aula não ficar tão extensa. Eu estou aguardando você na nossa próxima aula. Um grande abraço e nos vemos em breve. E aí, curtiu essa aula? Então, que tal se tornar um aluno aqui da RP Sistemas e aprender de uma vez por toda como funciona a linguagem de programação ADVPL? Essa e várias outras aulas estão no treinamento de desenvolvedor ADVPL, que eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Espero que em breve você se torne um aluno aqui da RP Sistemas. E para finalizar, muito obrigado por ter nos assistido e aguardo você na próxima semana com muito mais conteúdo.